Bem, o reino de Deus, ele, fundamentalmente, ele é um reino que exige de nós resultados, frutos. Exige mesmo. Agora, o Hideraldo estava apresentando aqui um casal, Júnior e Maíra, né? Os pais da Alice, uma mãe que não conseguia engravidar, Deus operou um milagre, pelo que eu entendi ali, Hideraldo falando, e ela deu um fruto. Porque resultado de relacionamento é fruto. Então, quando tem um casamento, um marido, uma mulher, se espera filhos. Eu sei que nós vivemos num tempo onde as pessoas casam e nem querem ter filhos. Não querem ter filhos, porque não querem ter trabalho, porque não querem mudar, as meninas não querem transformar o corpo, não querem... Então, um monte de razões, motivos que as pessoas apresentam para não ter filhos, mas o normal de uma família, o normal, embora o comum seja não ter fruto, o normal é ter fruto. Se espera fruto, né? E foi muito interessante que eu vim, no meu carro foram conosco, além de Denise, minha esposa, Hideraldo e Marilda, e eu estava contando para eles, na verdade estava conversando um pouquinho, e eu queria começar esse tema contando essa história para vocês. Há alguns anos, não poucos, há muitos anos, eu fui convidado para pregar numa denominação aqui no Rio de Janeiro. Era um domingo à noite, e eu cheguei lá, eu já conheci o pastor já via, Franco, vai lá e tal, pai, fui. E foi muito interessante, quando eu terminei de pregar, o pastor me chamou no cantinho, me pediu perdão, falou, olha, nós vamos fazer uma ceia agora, infelizmente você não vai poder participar da nossa ceia. Eu fiquei assim, meio perplexo. Falei, como assim, cara? Não vou participar da mesa do Senhor? Ele, não pode, cara. É que Aí começou a me explicar lá a convenção da denominação dele, a teologia que eles criam, e eu fui barrado, mesmo depois de ter ministrado a palavra. E claro, isso não foi apenas uma vez, depois eu já estava acostumado, eu já sabia que se fosse um dia de ceia, eu ia ser barrado, né? E aí, conversando com o Hideraldo, com o Marilda e com o Denise dentro do carro, Hideraldo me contou uma história dele também lá em Pirassununga, né, tempo que ele servia em Pirassununga, e ele começou a compartilhar, ensinar a palavra numa denominação ali próximo do quartel, penso eu, ali próximo da casa dele, e ele ensinava, só que era uma denominação diferente da que Hideraldo participou e nasceu. Hideraldo tem origem congregacional, assim como eu e outros irmãos, né? E a nossa origem, por exemplo, aí vou abrir um detalhe para vocês que talvez vocês não saibam, né? Mas os congregacionais, em geral, batizam por aspersão. E aí, um dia, um pastor se aproximou do conde Hideraldo, e falou para ele, olha, se você quiser continuar ensinando aqui, foi assim não, você vai ter que se batizar por imersão. E Hideraldo, então, fez a opção de não se batizar, porque ele cria que já estava batizado, e ele cria que Jesus já tinha entrado na vida dele, e ele já tinha frutos dessa nova vida. E conversando com meu amigo Flecha, cadê Flecha? Está aqui, está lá em cima, está em riba, Flecha. Conversando com o Flecha, esses dias a gente almoçou, né? Ele veio para o Rio de Janeiro, eu estava contando para ele um pouquinho da minha carga, ele falando, me animando a escrever sobre o reino de Deus. Falou, Franco, escreve essas coisas que você tem falado, tal. Eu falei, Júnior, tem me apertado também. E eu contei um pouquinho sobre isso, e ele me falou, Franco, recente, alguém lá em Curitiba falou das minhas músicas, gostou das músicas, mas fez um comentário assim, que em castelhano sairia, lamentável, lamento que nas tuas músicas a tua doutrina fique tão clara. E eu, embora não entendi muito bem o mistério lá que o Flecha falou, mas eu entendi o fundamento. Qual é o fundamento?
Por que alguém é convidado para pregar num lugar, as pessoas consideram aquela pessoa, acham que aquela pessoa tem o que dizer, tem algo para falar, mas as pessoas acham que ela não pode sentar à mesa e cear com elas? Por que alguém pode ensinar por muito tempo, ou por um bom tempo, no meio da escola bíblica dominical ou em qualquer outro lugar da igreja, e de repente ela não pode seguir adiante se não for rebatizada? Por que essas coisas acontecem, irmãos? Eu tenho uma resposta para vocês, que eu sei que essas histórias parecem estranhas para alguns, os mais novos, de repente, esse Franco está falando uma loucura, mas se tiver alguém aqui mais velho, sabe o que eu estou falando, é exatamente assim. É provável até que alguém aqui me ouvindo já tenha passado por esse constrangimento, né? De não poder ceiar com os irmãos, estando no convívio dos irmãos, às vezes ministrando, até às vezes tocando, lá, cantando, ministrando, mas barrado, literalmente, ou para seguir adiante, ministrando, ou para ceiar, ou qualquer outra coisa assim. E eu sei que alguns acham estranho, mas os mais velhos sabem que é assim, né? Mas o que houve, Franco? Eu, esses dias, refletindo sobre o reino de Deus, essas histórias vieram com muita força. Mas por que essas histórias vieram com força? Porque assim, nada disso aconteceria se as pessoas entendessem o reino de Deus e buscassem frutos, só frutos. Se alguém falasse, olha, eu quero fruto. A árvore, disse Jesus, ela é conhecida pelo fruto. Ela não é nem conhecida pelas folhas, ela nem é conhecida pelo lugar onde ela está plantada, ela não é conhecida eu falei do lugar, fala da geografia, né? Mas ela não é nem conhecida pelo seu tamanho, ela é conhecida pelo fruto. É o fruto que diz se a árvore é boa ou má. E assim, meus irmãos, é o reino de Deus. Sempre foi assim, desse jeitinho que eu estou falando com vocês. O reino de Deus, né, ele é um reino que fala diretamente conosco sobre a importância de nós darmos frutos. Se ao invés da teologia conectada fosse tão somente fruto, não haveria problemas. Eu terminaria de pregar e cearia com os irmãos. Os irmãos dizem, não, esse cara nasceu de novo, é irmão. É irmão, pô. Ele é tão irmão que está pregando aqui entre nós. Pô. O outro diria para Ideraldo, você é tão irmão que está aqui ministrando entre nós a palavra de Deus, está comunicando a palavra de Deus. Você é tão irmão, eu vejo que Jesus está em você. Você consegue ver como Jesus está na vida de outra pessoa? Consegue ver? Então seria suficiente você dizer, Jesus está na vida. Eu conheci essa pessoa, ela era de um jeito, agora é de outro jeito. Ela é uma outra pessoa. Jesus entrou, Jesus faz parte dela. Ela tem provas contundentes de que Jesus Cristo entrou na sua vida. Mas esse apego, essa distorção de valores que a igreja permite, e ela distorce muito, ela colhe resultados amargos por conta disso. Talvez você não saiba, mas vou dar um exemplo para você. Quando você lê a instrução apostólica sobre a escolha de presbíteros, por exemplo, a escolha de diáconos, a ênfase do ensino é fruto, é caráter. O cara tem que governar bem a casa dele, o cara não pode ser dado ao vinho, não pode encher a cara, o camarada tem que ter bom testemunho dos de fora, o cara não pode ser novo convertido, existe um monte de exigências, de critérios para alguém ser presbítero, por exemplo. Mas quando a igreja troca, quando ela coloca a teologia em primeiro lugar, basta o cara ir para o seminário, se formar naquele seminário da determinada instituição,
ele sai formado com aquela teologia na cabeça e ele está apto para ser pastor, mesmo que não tenha nenhum fruto. Mesmo que a família esteja destruída, mesmo que o testemunho dele no trabalho seja péssimo, mesmo que ele faça alguma coisa extravagante, algum escândalo, não tem nenhum problema. Eu sei disso também por prática. Eu me recordo, por exemplo, de um pastor que me pediu ajuda há alguns anos, e ele já vinha numa vida de adultério assim, rasgado, e eu me lembro, quando eu reuni sua liderança, para falar que eu estava disposto a cooperar com ele, e que a primeira medida era parar o pastor, tirar o pastor do púlpito. Aí eu me lembro de uma irmã muito querida, e ela falou assim: você já ouviu esse homem pregar? Eu falei: como assim? Não entendi a pergunta. Você já viu como ele prega? Olha, poucas pessoas pregam igual esse homem. Você está dizendo que vai parar meu pastor? Aí eu falei, respondi para ela: você está me dizendo que ele vale pelo que ele faz? Que o valor dele está no que ele faz? É isso que você está me dizendo? Se você acredita que as pessoas valem o que elas fazem, um músico vale porque toca. Se um dia ele sofrer um acidente, quebrar um braço, não vale mais nada, joga ele fora. Se você está dizendo que o valor da pessoa está no que ela faz, o pastor só serve porque ele fala. Se ele tiver um câncer na garganta, que nem o Andrew Murray teve lá, e ficar sem poder falar, ele não presta mais nada, encosta ele. É isso que você está me dizendo. Mas as pessoas não valem pelo que elas fazem, elas valem pelo que elas são. E ele é meu irmão, e ele está numa vida de adultério, ele mesmo sabe que está em pecado, pediu ajuda por isso, e a primeira ajuda é tirar ele da situação pública, da condição pública, e começar a ajudá-lo de fato. Em suma, você vê que essa distorção de valores tem impactos. Tem impacto. As pessoas seguem aquela visão que o que importa, de fato, é a formação teológica, é o discurso que vale, entendeu? E não mais os critérios estabelecidos pelas Escrituras. Tem gente que considera mais o dom do que o caráter. Considera mais carisma do que caráter, por conta dessa visão. Mas esse apego à teologia, irmãos, e esse desprezo ao fruto, ele não é uma coisa nova. Ele já vem desde os dias de Jesus. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia aqui em Lucas capítulo 3. Eu quero começar com Lucas 3 para te mostrar, tentar te mostrar um pouquinho. Lucas 3, versículo 7 em diante. Aqui João o Batista, ele estava injuriado com a multidão lá dos religiosos que vinham para se batizar. E ele diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizados: raça de víboras, quem deu, ou então, se você seguir o que está ali escrito, né? Ele vai dizer assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que ele está dizendo? É quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Quem que fez vocês pensarem que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam, o que ele vai dizer no versículo 8? Produzam o quê? Frutos. Produzam frutos dignos de arrependimento. Deem frutos. Vocês precisam dar frutos dignos de arrependimento. E ele diz ainda: e não comece a dizer aí no meio de vocês, uns aos outros, arrazoando aí no meio de vocês: temos por pai Abraão. Abraão é nosso pai. Não faz isso não, porque eu afirmo a vocês que Deus, Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer até destas pedras aqui filhos.
para Abraão. Assim pregando. Qual é o conflito aí? Vou tentar te explicar. O conflito aí é o seguinte: eles criam, a teologia deles, ensinado desde criança, que o reino de Deus pertencia a eles porque eles eram filhos de Abraão, descendência de Abraão. Então, toda a descendência de Abraão, herdeiro do reino de Deus. Então, eles não se preocupavam muito. Nós somos descendência de Abraão. Deus nos escolheu como povo. Nós somos povo escolhido. Somos nação santa. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós já somos aí, nascemos de novo, estamos aí. Somos filhos de Abraão, descendência de Abraão. E por ser descendência de Abraão, eles já eram, então, herdeiros da promessa. E aí, o que eles iam fazer? Nada. E aí, então, João falou para eles que eles tinham que dar fruto. Não ficar se escondendo atrás da teologia. Não se esconde atrás da tua teologia. Tem que dar fruto, pô. Vai dar fruto. Se o Espírito Santo entrou na tua vida, tem que dar fruto. É isso que ele está dizendo. Agora imagina um pregador hoje, alguém hoje, dissesse assim, para algumas pessoas que acham ou acreditam que estão salvas, que já são do Senhor, mesmo sem fruto, mesmo tendo uma vida que revela outro fruto, não o fruto da comunhão com o Espírito Santo, um fruto de alguém que está longe de Deus. Você já viu gente que revela fruto que está longe de Deus? Sim ou não? Seja franco, sem trocadilho, sim ou não? Você conhece pessoas que, embora o discurso seja religioso, a vida é ímpia? Sim ou não? Sim ou não? É possível isso? Então imagina que João está entre nós aqui falando e pega para essa raça e diz assim, não vou chamar a raça de víbora não, que é pesado, mas vou dizer assim, gente que se auto-engana, você que fica se auto-enganando, que teoriza a palavra, porque Tiago diz que teoriza, se auto-engana, lembra? Você está se auto-enganando, para com isso, vai produzir fruto digno de arrependimento, e não fica dizendo aí entre vocês, nós somos evangélicos, nós somos salvos. Não, uma vez salvo, sempre salvo, não interessa como eu estou vivendo, não interessa ser. Se um pregador se levantasse para dizer isso, fatalmente alguém diria, legalista. Isso é legalista. Porque uma vez salvo, sempre salvo. Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o cara começa, então, com uma teologia do não fruto. Ou seja, você não precisa dar fruto. Você só precisa dizer que é. Se você tiver a confissão certa na boca, foi. Não interessa. Não interessa. Estava lá em Cataguases, com os irmãos, aí conversando com Cláudio, eu falei, Cláudio, eu li recente uma história de um cara que foi julgado, 1500 e alguma coisa, não me lembro agora a data exata, mas ele foi julgado num tribunal da igreja evangélica protestante, porque a igreja evangélica também matou um monte de gente, quase ninguém fala isso, mas é verdade. E ele foi julgado e o nome dele era muito parecido com o teu. Aí eu estava perguntando ao Cláudio, será que Zaqueu vem da onde? Já viu se não tem gente lá na Alemanha que é Zaqueu? Porque o nome do cara era Zaqueu, um R mais um L, Zaqueu, alguma coisa assim. E o nome do Cláudio é Cláudio Zaqueu, vocês sabem? E eu brinquei com ele, falei com ele rapidamente. O nome do cara que foi julgado era Gaspar. Brinquei com ele, Zaqueu. Mas quase isso. Era Gaspar o nome do cara. E o julgamento foi muito interessante, foi um julgamento num tribunal luterano, porque ele foi acusado por sua cidade, que é uma cidade, a maioria conhecia ele, de ser um anabatista. O que era um anabatista na época? Era um grupo de pessoas que estavam sendo perseguidas e mortas, porque elas pregavam o evangelho para adultos e batizavam adultos. E a igreja, naquele momento,
não concebia o batismo de adulto, só de criança. As crianças tinham que ser batizadas. E quando eles começaram a batizar os adultos, bem, o assunto foi polêmico, e tanto o movimento de Calvino quanto de Lutero, ambos começaram então a perseguir os anabatistas e a matarem. A pena de morte era afogado. Então, aproveitar que o cara gostava de batizar, já batizava e deixava o cara embaixo d'água. Acabou. Era assim que a igreja fazia. Bem, mas a história desse Gaspar é engraçada, porque ele entra com a certeza de que já está condenado. E o juiz pergunta a ele: o que você tem em tua defesa? Ele falou: olha, eu sou um cristão luterano legítimo, ortodoxo. E o juiz então passou a ouvir as testemunhas. E ele falou: estou frito, porque a cidade odiava ele. E a cidade começou a dizer o seguinte, que ele era um cara invejoso, brigão, que ele andava armado, que ele xingava na cidade inteira, arrumava confusão, e foi passando um por um, e confirmando e ratificando a história. Todo mundo dizendo que o cara era mau caráter mesmo, um cara ruim, perverso. E no final, o juiz foi decretar a sentença, deu aquela arranhadinha na garganta, e ele pensou: ai, estou morto. E o juiz então declarou ele inocente. Você é inocente. E ele começou a explicar a sentença dele. Ele falou: olha, você é inocente, por que você é inocente? Porque você, todas as testemunhas aqui falam que você é boca suja, que você é invejoso, que você anda armado por aí, espada, faca na mão, pronta todas. Você aí começou a dizer quem ele era. Você é brigão, cara da confusão, da contenda, coisa e tal. E eu te garanto que uma coisa que os anabatistas não receberiam era você, nem batizaria você, os anabatistas, porque eles têm outra forma de proceder. Você não seria aceito no meio deles. Você é verdadeiramente um cristão ortodoxo. E o cara foi absolvido. Parece uma história maluca, né? É verídica. Essa história é verídica. É real. Mas, Franco, como é que fica tão distante do reino de Deus? É simples, amado. O reino de Deus é prática. O reino de Deus é mandamento de Jesus encarnado e vivido pelo poder do Espírito Santo. E esses caras, naquele momento, estavam vivendo a teologia o tempo inteiro. É a tua confissão que manda. Se a tua confissão for uma confissão legítima daquilo que a gente crê que é, você está salvo. Mesmo vivendo uma vida miserável. Uma vida que revela que está destituído da graça, inclusive, de Deus. Porque a graça de Deus é que permite um homem viver retamente. Paulo diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que nós não queremos é nos humilharmos para recebermos graça. O nosso conflito com Deus é simples. Se todos nós chegássemos diante de Deus e falássemos: somos incapazes, Senhor, de viver a Tua palavra, somos incapazes de experimentar os Teus mandamentos, Senhor, como Flecha começou falando aqui, já levanta clamando socorro, entendeu? Já pedindo socorro a Deus, né? Eu clamo a Ti, vem me socorrer, socorro, socorro, Senhor. Todos os dias Deus nos socorreria. E todos os dias teríamos vitória. Mas, em geral, nós não nos humilhamos. Em geral, nós amamos nosso prazer, amamos nosso pecado. Conversava outro dia com o irmão e falei: querido, você ora antes de pecar? Não ora. O cara quer orar depois de pecar. Ele não pede ajuda a Deus antes. Ele pede perdão depois. Se você quisesse realmente, se você não amasse tanto o teu prazer, você não pediria ajuda, socorro depois, pediria antes. Negócio que você já tem na tua mente uma teologia formada, de que você pode pecar e pedir perdão, e peca, e é verdade, você vai pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas até quando você vai viver uma vida sem fruto? Até quando você vai viver uma vida religiosa? Até quando você vai ferir tua esposa?
Até quando você vai ficar dando mau testemunho para as pessoas? Até quando você vai ser uma péssima referência para a tua família, para a tua esposa? Porque essa escolha você tem que fazer. Senão você fica o tempo inteiro aí nessa vida. Levanta, cai, pede perdão, volta a fazer de novo, levanta na mesma semana, no dia seguinte, aí vai ficar nesse negócio. Eles criam, os ouvintes de João, criam que eles, por serem descendentes de Abraão, já estava tudo resolvido. João vem e diz, tem que dar fruto. Agora, ouve Jesus falando para aquela mesma audiência. Abre tua Bíblia em Mateus 21, versículo 4. Na verdade, a gente podia ler Mateus 21 e contar toda a parábola que Jesus conta, mas eu queria enfocar somente o versículo 43. Só o 43, quando Jesus traz uma sentença sobre eles. É uma sentença. E Jesus vai dizer assim, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Está falando para aquele mesmo grupo que disse que, por ser filho de Abraão, já tem um reino. Vos será tirado, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a quem? A um povo que faça o quê com o reino? Produz o quê? Seus respectivos frutos. O reino vai ser tirado de vocês. E esse reino vai ser entregue a um outro povo que produza seus respectivos frutos. Esse é o tema. Esse é o tema. Qual é o tema? O reino exige fruto. O reino, na verdade, irmãos, vamos ser francos. Todo mundo espera fruto. Tudo que você investe, tu quer resultado. Se tiver algum investidor aqui me ouvindo, cara, você fica de cabeça quente se você colocar teu investimento e depois não colher o resultado. Mas tem gente que está magoada porque investe na vida de outra pessoa e não colhe fruto. Tem gente que fica até ressentido, eu investi e não veio o resultado. As pessoas esperam investir e colher. Plantar e colher. Quem é que planta e não espera colher? Todo mundo que planta quer colher. Pode ser uma plantinha do jardim, eu sei porque eu cultivo algumas. Você está lá regando, lá está trabalhando, tu espera que em algum momento ela dê as caras, e dê resultado. Você espera, você está dando trabalho, regando, aí vai lá, mexe na terrinha, às vezes vai lá, limpa, tira lá aquela coisa, né? Mas você espera resultado, Natural, todos esperam. Por que a gente acha que Deus não espera? Que Deus derrama o Espírito Santo sobre nós e deixa tudo de qualquer jeito. Não é um equívoco, amados? É um equívoco muito grande. Eu gosto de um salmo aqui, o Salmo dos Velhinhos, Salmo 92. Salmo 92, versículo 12, em diante, vai dizer que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Diz que ele, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda, está ouvindo, Deraldo, Sérgio Torres, Amadinho, na velhice ainda, não, eu sou um rapaz ainda, jovem, mas na velhice ainda, darão frutos. Na velhice darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Olha que coisa interessante. Anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Mas, olha que coisa interessante, irmãos. Alguém pode pegar esse salmo e dizer, mas Franco, como é que se aplica a nós? Nós nem somos justos. Não, nós fomos justificados. Nós nos tornamos justos por causa de Jesus. Então, quando ele diz o justo florescerá, é verdade, o justo floresce. Agora, você diria assim, mas nós não fomos plantados na casa do nosso Deus. De verdade, não fomos. Nós somos a casa de Deus. É mais sério. Olha que coisa séria. Nós não éramos justos por natureza, Deus nos fez justos.
Nós não fomos plantados na casa de Deus porque nós somos a casa de Deus. O mesmo grupo que cantou a música que Flecha citou aqui, eu canto para ti, também cantou, somos casa, né? Que os jovens no Retiro sempre fazem aquela coreografia, né? Deus preferiu essa carne. Nós somos casa, somos a casa de Deus. E o que se espera de alguém que é a casa de Deus? Eu vi também uma música aqui, já perfumamos ela toda, alguma coisa assim. Mas perfumar a casa não é perfumar esse lugar aqui para Deus chegar. Perfumar a casa é perfumar a vida. A vida, eu lembro de uma queridaça. Eu lembro que uma irmã, sabe aquela irmã que é difícil você falar assim, que ela é apenas dona de casa? Ela é boa dona de casa, se aplica. Sabe aquela palavra que se aplica? Fulano é boa dona de casa. Porque a Bíblia fala da mulher mais velha ensinar a mais nova a ser boa dona de casa. Então essa irmã é uma figura assim, boa dona de casa. E eu lembro que um dia, visitando essa família, conversando com essa família, essa irmã começou a falar das suas mazelas, das suas mágoas, das suas dores, começou a falar do seu coração cheio de rapina lá, coisa e tal. E eu falei, Senhor, como é que eu vou ajudar essa santa? E eu me lembro que como a casinha dela sempre era um brinco, e eu acho que ficava mais brinco ainda quando eu ia nos receber, aí eu peguei a carona por aí, entrei com ela para dizer como eu admirado, como eu ficava admirado de ver o zelo que ela tinha com a casa. E falei, cara, você é uma dessas raras pessoas que não é, você nem é boa, você é excelente dona de casa. Falei assim com ela. E ela se sentiu elogiada mesmo, né? Começou a falar ali. Aí eu falei, mas como é que você se aplica tanto? Ela falou. Aí começou a contar a técnica, o zelo, o que ela pensava sobre a casa, o testemunho da casa, papapi, papapá. E aí quando ela falou tudo aquilo ali, eu entrei com o meu tema principal. Falei, mas eu queria falar de uma outra casa, não dessa casa. Ela, qual? A casa onde Deus mora. Seu coração. Olha, eu cheguei aqui, você falou de mágoa, você falou de ressentimento, você falou de falta de perdão, você falou de tudo. Por que você prima pela tua casa e não prima pela casa de Deus? Que é você mesma. Você é o templo do Espírito Santo, ou você não sabia? Por que a tua casa é um brinco e teu coração é tão complicado? Nem falei que estava sujo para não ofender, né, irmão? Também não sou tão agressivo assim, né? Até porque eu não estava falando por minha causa, eu estava falando por causa dela. E o amor, ele é brando mesmo. Eu falei, filha, por que você não tem o mesmo zelo? Mas ela entendeu o que eu estava dizendo. Ela entendeu o que eu estava dizendo. Ela entendeu que a casa de Deus estava abandonada, estava largada. Estava suja, cheia de espinhos. Cheia de espinhos. E a casinha dela estava um brinco. Estava top. Eu me recordo também quando Malaquias repreende lá o povo, lembra? A casa de vocês está top e a minha casa está largada. Eu acho que isso aí é um pouco também para Deus falar com os pastores, entendeu, amado? Porque às vezes os pastores primam pela própria casa, mas a casa dele, as pessoas, os pastores não primam. Não tem um zelo com a casa de Deus. Às vezes o cara gasta sua assim para ter uma casinha bonita, para arrumar a casa dele. Aí e as ovelhas vão ficando cheias de rapina, cheias de espinho. É a casa de Deus, pô. É onde Deus mora. E aqui ele está dizendo que o justo, plantado na casa de Deus, mesmo na velhice, ele dá fruto. Meu amado, se o justo plantado dá fruto, imagine o justificado que é a casa de Deus. Tem que dar muito mais fruto ainda. Você diz amém ou não? Na velhice darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto, Ele é bom, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você pode dizer amém ou não amém? A Bíblia fala de frutos, irmãos. Leia a Bíblia. Tu vai ver que fala de frutos naturais, fala de frutos do amor, do relacionamento entre homem e mulher, e fala de frutos espirituais. A Bíblia fala de frutos.
Eu desafio qualquer um aqui a ler a Bíblia, procurar lá, bota aquela chavezinha, frutificação, coloca e leia todos os versículos. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Tenho certeza. Se você pegar, abrir, deixa eu tocar aqui rapidamente algumas verdades sobre fruto. Rapidamente, coisas que você vai ler se você pesquisar. Número 1, nós somos conhecidos pelos frutos. É parte importante da nossa identidade. Mateus 7:20 vai dizer isso. 2, Deus espera que todo aquele que recebe dele dê frutos, e que os frutos sejam bons. Você vai ver isso principalmente na parábola dos lavradores maus. Está lá Mateus 21, 33 a 46, Marcos 12, de 1 a 12, e Lucas 20, que vai do 9 até o 19. Ali você vai ver como Deus espera que aqueles que recebem correspondam. Leia. É nesse texto aí que Jesus falou, vou tirar o reino de vocês. Tá? Outra verdade, a palavra do reino, ela produz fruto, porque a palavra do reino é uma semente. E o coração do homem é a terra. Onde é que está isso? Na parábola do semeador, que aparece nos 3 evangelhos, dos 4 aparecem 3. Outra coisa importante que você vai ver sobre fruto, a consequência dolorosa para quem recebe de Deus e não produz frutos. Há consequência. Não pense você que você recebe de Deus, cruza o braço, não corresponde, que vai dar tudo certo no final. Há consequências dolorosas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não fica com pregador do YouTube, não. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia com o Espírito Santo, Deus vai te esclarecer, Deus vai tirar o véu dos teus olhos. Tá? Hebreus 6, 7 e 8 deixa isso claro. João 15, 2 deixa isso claro também. 5, outra verdade, a recompensa também. Não é só a consequência ruim. A recompensa para quem recebe de Deus e produz frutos que glorificam a Ele. Você vai ver especialmente João 15, está cheio de lições ali sobre o fruto, mas em algum momento no versículo 8, Jesus vai dizer que aquele que dá fruto, ele se torna um discípulo de Jesus e glorifica o Pai que está no céu. Você diz amém ou não? Hebreus 6, 7 é doloroso, porque ele vai dizer que a terra, o versículo 6 e 7, a terra que absorve a chuva, que recebe a chuva, se vocês quiserem colocar, pode colocar, Hebreus 6, aí tu pode colocar o versículo 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e ela produz plantas úteis, dá bom fruto, para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas o contrário, se produz espinhos, ervas daninhas, ela é rejeitada, está perto da maldição e seu fim é ser queimada. Claro, ninguém lê isso, nem gosta de ler. Por quê? Porque, em geral, a igreja gosta daquela teologia fofa. Fica com a teologia que diz que você não precisa nada. Caixinha de promessa. Fica aí que vai dar tudo certo. Vive do jeito que você quer e dá tudo certo. Mas, irmão, uma outra pergunta que eu acho que cabe é o seguinte. Claro, a grande verdade, a soberana verdade sobre fruto é a seguinte. Jesus falou assim, lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Essa é a soberana verdade. Qual é? Para dar fruto, dependemos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem fruto. Sem o Espírito Santo, é a mulher querendo ter um filho sem ter relações sexuais. E é interessante e curioso dizer isso. Por quê? Porque Maria, quando ela ouviu a mensagem do anjo Gabriel, dizendo que ela ia ser mãe, ela disse claramente, como vai ser isso? Eu não tenho relacionamento com nenhum homem, como é que vai se dar? E o anjo prontamente disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver com as asas dele e o ente que vai sair de você, que é o Filho de Deus, vai sair por conta dessa ação do Espírito Santo. Então você vê que assim como era impossível para Maria dar a luz a Jesus sem o Espírito Santo, é impossível para nós darmos frutos sem Jesus, sem o Espírito Santo. É impossível. Então essa é a lei, é a verdade suprema sobre fruto. Dependemos dele para frutificar.
Agora, o que não pode é você receber o Espírito Santo e não dar fruto. Aí alguma coisa está errada. Todo ramo que estiver na videira e não dá fruto, não é legal. Jesus falou que não é legal. Diz que o Pai, ele corta. Não é legal. Você ficar acomodado depois de ter recebido o Espírito Santo, algo está errado na tua vida. Que fruto Deus espera ver em nós? Aqui eu termino. Quero falar rapidamente das características do fruto, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, pode ler, que diz que o fruto do Espírito Santo aí ele faz uma lista. Pode dizer que é amor, é alegria, paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E ele diz que contra estas coisas não há lei. Ou seja, quem vive no Espírito e dá fruto, contra essas coisas não há lei. Eu podia tomar aqui, emprestado de Paulo, e dizer assim, contra essas coisas não há teologia. Contra essas coisas, não adianta a tua convenção, pô. Não tem convenção da tua denominação que seja contra essas coisas. Porque se nem a lei é contra essas coisas, imagina a convenção da tua denominação, meu irmão. É claro que ela não pode ser contra essas coisas. Ela não pode se sobrepor sobre o fruto. Não tem como, pô. Teu dogma, teu credo, não pode ir contra essas coisas, pô. Não tem como. Não há lei, não há nada. Não há como você acusar alguém que está dando esse fruto. Vamos lá, pensar um pouquinho. Quando você pensa sobre amor, o que vem em você? Eu vou dizer o que eu penso quando penso amor. Amor, para mim, fala, em primeiro lugar, de adoração. Eu sei que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. A adoração e amar o meu próximo também. Esses dois mandamentos são os mandamentos que eles fazem o quê? Eles cumprem toda a lei e os profetas. Toda a lei, todos os profetas, Jesus sintetizou nesses dois mandamentos. Ama teu Deus, teu Pai, sobre tudo, Ele com toda a tua força, tua mente, toda a tua condição, e o teu próximo, como a ti mesmo. Se você fizer isso, a lei e os profetas já foram cumpridas. Então, quando eu penso em amor, eu penso amor para o alto, produz qualidade. Porque quando nós amamos a Deus, nós somos conformados à imagem de Jesus. De glória em glória somos transformados. Amor para dentro. Por que amor para dentro? Porque não dá para você dizer assim, eu estou cheio de Espírito Santo, mas odeio minha mulher. Olha, eu estou cheio de Espírito Santo, olha como eu falo em línguas, mas eu não quero ver meu marido nem pintado de ouro. Não dá. O amor que flui assim, também flui para dentro. E onde tem amor, tem unidade. A casa que se ama tem unidade na casa. A igreja que se ama tem unidade na igreja. O amor é a marca. É a marca. Não adianta falar em línguas, profetizar, pular, sambar e rachar e dividir, amados. O amor une, não divide. O amor é a marca dele. Outra coisa que o amor faz é ganhar gente. Por quê? Porque é inconcebível que você está cheio de Deus, cheio do amor, e vê uma pessoa afundar na lama e não faz nada. É inconcebível isso. Eu contei a história aqui triste de um irmão que, durante as eleições últimas para presidente, o pai dele estava, era pastor, o pai dele estava tão possesso de raiva com relação às divisões partidárias lá, ele assumiu a política partidária, já falei isso aqui com vocês, se não ouviu, deve estar gravado em algum momento, ouça lá. E o pai, tomado de raiva, em um dado momento, falou para o filho, que é um homem, falou, eu quero que esses caras do partido aí vai tudo para o inferno. Quero que morra. E aí ele falou, pai, eu cresci te ouvindo que Jesus morreu por todo mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele começou a falar com o pai dele. Eu cresci te ouvindo isso, pregando de púlpito. Como é que agora o senhor quer que uma parte desse mundo vá para o inferno porque não tem a mesma posição política que o senhor? Alguma coisa está errada. Bem, em suma,
Aí tem teologia, tem política, tem um monte de coisa que vai tomando lugar do fruto, né? Mas quando eu penso em amor, eu penso exatamente nessa capacidade que a gente tem, nesse sacrifício, nessa entrega de estender a mão para alguém para resgatar. Não dá para pensar em amor sem pensar em qualidade, unidade e quantidade. É assim que eu leio o amor. Ele não fala só do amor, ele fala também da alegria, né? Amor, alegria, paz. O que eu penso quando penso em alegria? Eu não sei você, mas quando eu penso em alegria, eu penso logo em salvação. Eu acho que a Escritura deixou registrado dentro de mim que salvação tem relação com alegria. Restitui-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Mas quando eu olho Deus, vendo o pecador se arrependendo, diz que ele se enche de alegria. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Quer dizer, eu me alegro quando eu experimento tão grande salvação. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você nasceu de novo? Como você ficou alegre? Lembra disso? Não. Alegria tem a ver com isso. Você percebe que recebeu tão grande salvação. Se encheu de alegria. Que coisa linda. Alegria tem a ver com isso. E paz, Franco? Paz fala dessa unicidade que a gente tem com o Pai, com o Filho, por meio do Espírito. Fala da nossa comunhão com Deus. Fala que não há mais inimizade entre nós, entre Deus e nós, e fala que não há mais inimizade entre Deus e nós, mas fala também que não há mais inimizade entre nós. Quer ver uma coisa incoerente, irmão? Dá vontade até de chorar. É você dizer assim: eu recebi o reino de Deus, o Espírito Santo está em mim. Agora, olha só, você crê que Jesus derrubou a parede que nos separava? Quem crê nisso? Crê nisso? Então, como que Jesus derrubou a parede que nos separava e a gente alimenta inimizade? Não é incompatível com o fruto isso? O que você acha? Sim ou não? Ele estabeleceu paz. Como é que Jesus conquistou paz para nós? Você lembra? Você lembra? Vou refrescar a tua memória. Diz que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ou seja, como nós éramos inimigos de Deus, Jesus se fez inimigo de Deus por nós, para que Deus o castigasse. E quando Deus o castigou, nós recebemos paz. Então a paz que nós temos foi porque Deus castigou Jesus. Por isso que quando um crente começa na prática do pecado, ele está crucificando Jesus de novo. Por isso que Hebreus diz isso, Hebreus 10, lembra? Você volta a crucificar Jesus novamente. Pedro também fala isso. Porque você está dizendo novamente que o castigo que caiu sobre ele, que nos trouxe paz, não valeu de nada. Eu sigo guerreando com meus irmãos. Sigo em guerra, em pé de guerra. Não é incoerente, não, desse? O que você me diz? Longanimidade. O que você pensa com longanimidade? A longanimidade é que nos faz lentos para punir os erros das pessoas. Quanto mais longânimo você é, mais lento você é para punir erro nas pessoas. É essa virtude que permite um pai corrigir o filho por verdadeiro amor e não para exibir para os outros que ele é justo, que ele corrige. Não, o verdadeiro amor. O longânimo te dá tempo para pensar que você é igual a qualquer um que cai. Quando você pensa em benignidade, na verdade você tem que pensar em duas: benignidade e bondade. Elas estão juntinhas. Tem até gente que lê e diz assim: benignidade e bondade não é a mesma coisa. Não. Uma fala de uma virtude espiritual, a outra fala de uma virtude mental. Olha que tremendo o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, ele produz virtude no coração e na alma. Ele não só trata com o teu espírito, ele também muda teus pensamentos.
benignidade, bondade, fala isso. Um toca o espírito, outro toca a alma. Fidelidade. Fidelidade, inclusive, a Bíblia em espanhol, tive até problema para explicar isso para os irmãos ontem. Todas as versões da Reina Valera, no lugar de fidelidade, eles colocam fé. Por que traduziram por fé e não fidelidade? É interessante, porque essa fidelidade aqui, que a Bíblia fala, é uma confiança resultante do relacionamento que o homem tem com Deus. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você passa a conhecê-lo tão profundamente e confiar nele tão profundamente que você fica fiel. Fiel. Imagina uma figura infiel, torta, um homenzinho torto lá, começa a se relacionar com o Espírito Santo e você passa a conhecer Deus de uma maneira tão especial que você se entrega e se rende a uma fidelidade. Não é uma convicção da letra, é uma convicção da verdade que brota do relacionamento do homem para com Deus. Ser fiel aqui a Deus é por conhecê-lo de fato. É a fidelidade que nos mantém na simplicidade e pureza devida a Cristo. Lembra lá de Paulo aos Coríntios? É a fidelidade que mantém você ali. Mansidão. Essa mansidão ela é principalmente vista, sabe quando, amados? No trato com os outros. A mansidão, essa mansidão aqui, ela é principalmente vista no trato com os outros. É a mesma palavra que aparece em Gálatas 6:1, que aparece com outro nome, brandura. Coríntios 10:1 também, humildade. É a mesma palavra, foi traduzido por brandura, humildade, mas é a mesma palavra. E eu quero terminar falando do domínio próprio. O domínio próprio, irmãos, é aquilo que permite uma pessoa se dominar seus desejos, suas paixões. Eu termino com uma pergunta aqui sobre domínio próprio. Quem é que pode manifestar a santidade divina sem domínio próprio? Impossível. Então, se alguém de verdade quer mostrar santidade, tem que se dominar, tem que ter esse fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz tudo isso. Como fez com Maria, lembra de Isabel? Oh, bendita sois entre as mulheres. Ah, exclamou, bendito é o fruto do teu ventre. Agora, olha de novo Gálatas. Eu queria ler 2 textos com vocês de Gálatas. 4:19. 2 textos, 4:19 de Gálatas. Uma súplica de Paulo. Meus filhinhos, em castelhano está mishitos, meus filhinhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto. Até quando que vou? Até quando eu vou sofrer essa dor? Fala aí. Até Cristo ser formado em vocês. É assim que Paulo está dizendo aos Gálatas. Meus filhinhos, eu estou sofrendo de novo a dor do parto. Eu estou de novo até Cristo ser formado em vocês. Por que eu destaquei esse versículo? Porque quando tu vai para Gálatas 5:22, olha Gálatas 5:22 de novo. Põe aí, por favor. O que ele diz assim? Eu não sei se você já reparou isso. Eu conversava outro dia com um padre sobre esse assunto. Esse padre, foi reitor da Universidade de Taubaté há muito tempo e hoje dá aula na PUC de pós-graduação. Um cara muito, muito top, estudioso e tal. E eu estava falando para ele falou assim, mas eu nunca vi isso. Eu falei, cara, mas Deus tem coisa que Deus só mostra para pereba, só mostra para favelado, não mostra para doutor. Deus oculta as coisas aos sábios, entendidos, revela aos pequeninos. Repara o seguinte, o fruto está no singular. O fruto não está no plural. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Ele é um fruto só. É como dizer assim, você
por causa do teu relacionamento com o Espírito Santo, vai dar a luz. Vai nascer um fruto de você aí. Que fruto é esse, Franco? Ele é amor. Ele é paz, alegria e paz. Ele é longanimidade, ele é benignidade e bondade. Ele é. De quem será que Paulo está falando? Eu me atrevo a dizer que assim como Maria ficou embaraçada, grávida de Jesus, todos que receberam do Espírito Santo precisam revelar Jesus ao mundo. É como se fosse uma espécie de Maria. É um mistério, disse Jesus. Paulo vai dizer, é um mistério também o casamento, marido e mulher. Eu não me refiro a marido e mulher, disse Paulo, eu me refiro a Cristo e a igreja. É um mistério. É um relacionamento que tem que dar fruto. Tem que nascer alguém desse relacionamento. E esse fruto é... Qual é a posição de Maria com relação ao anúncio do anjo? Quem lembra? Quem lembra da posição de Maria? Que estava noiva e que podia inclusive morrer, porque a noiva na Bíblia, desposada, na Bíblia, a versão você vai ler desposada. A mulher noiva era chamada de desposada, ela já era propriedade do marido, já, do noivo. Se o camarada descobrisse que a noiva estava grávida, ele podia mandá-la matar tranquilamente, a lei garantia isso para ele. Porque ela já era dele. Mesmo sem ter deitado com ele. Então Maria tinha muita coisa contra. Pouco ou quase nada a favor, falando em termos humanos. Mas ela creu na mensagem. Você diz amém ou não? E ela creu também que o Espírito Santo podia gerar nela Jesus. Qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim. Qual é a nossa parte dessa história, irmãos? É uma rendição verdadeira. Porque a gente está nessa jornada há anos. Eu sigo na mesma pegada, na mesma oração. Eu quero que Deus cumpra, faça tudo o que Ele sonhou com relação à minha vida. Eu espero que Ele faça. Mas eu sei também que Ele não vai me empurrar isso de goela abaixo. Eu sei também que Ele não vai me entubar. Eu sei que não vai ser arrombando a porta que Ele vai fazer. Eu sei que a maneira de Deus é outra. Ele não impõe. Ele vai esperar a minha resposta. Ele vai esperar que eu diga, eis aqui teu servo. Que se cumpra em mim tua vontade, tua palavra, tuas promessas. Eu me rendo, eu me submeto. Eu sei que é assim. Você já parou para pensar, amados? Para para pensar o que eu vou te falar. Que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo sem perder a virgindade dela. Deus não violou Maria. O nosso Deus é aquele que engravida sem violentar, sem violar, sem romper. Mas tem que haver uma abertura. Deus não vai te violentar. Deus não vai dizer, tu tem que dar fruto. Não vai fazer isso não. Ele vai dizer, se você quiser vir após mim. Se você quiser. Se você quiser. Você pode ser uma árvore sem fruto. Não obstante o Espírito Santo na tua vida. E você pode ser uma árvore com fruto. É uma escolha tua. Porque o poder de Deus já está sobre ti. Amém? Não tenho mais nada para te falar. Quero encerrar aqui orando contigo. Podemos orar? Quem quer orar? Vamos orar. Fica de pé então, em nome de Jesus.
Como disse, todo poder pertence ao Senhor. O reino é dele, a glória é dele e todo poder pertence a ele. Se tem alguém aqui entre nós que é capaz de fazer com que nós alcancemos muitos frutos, é o Espírito Santo. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui. Você crê? Crê ou não? Então tá bom. Então vamos orar? Papai, nós estamos aqui no nome de Jesus e nós te fazemos um pedido bem direto, Pai. Nós nos abrimos à obra do Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. E não apenas isso, queremos que o Teu Espírito Santo domine a nossa vida por completo, a ponto de nos levar a frutificar. Pai, nós queremos dar muito fruto para a glória de Jesus. Para a Tua glória, Pai. Para que os homens possam olhar para nós e dizer, isso não é resultado dessa criatura, desse homem. Mas Deus realmente está com ele. Pai, nós nos submetemos à Tua vontade e pedimos a Ti um milagre. Mexe com as nossas entranhas, Senhor. Mexe com as nossas entranhas. O Teu Espírito está aqui entre nós, Pai. Agora, fala aos nossos corações. Ministra aos nossos corações. E nos inclina, Pai, a vivermos plenamente a Tua vontade. Pai, nós queremos fazer aquela oração. Dá-nos frutos. Dá-nos frutos. Senão morremos. Dá-nos frutos, Senhor. Senão morremos. Faz o velho dar fruto ainda. Faz a anciã aqui ainda frutificar, Senhor. Faz aqueles que acham que já não tem mais nada o que fazer, ainda dar fruto. Pai, começa a mexer profundamente entre nós. Balança a terra e os céus, Pai, em nome de Jesus. Mexe com as estruturas, mas faz, Senhor. Restaura a cana quebrada, a flauta que tocou um dia, volta a tocar de novo, Pai. O pavio que está fumegando, restaura ele em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mostra o Teu poder entre nós mais uma vez, Pai. Não queremos nos encher de informações, não queremos nos encher de dogmas, nós queremos dar fruto para a glória de Jesus, Pai. Nós queremos nos arrepender e darmos frutos, porque não há lei contra os frutos, não há nada contra o fruto, Senhor. Não há nada contra a verdade, Senhor, contra os fatos, Senhor. Nada se sustenta, Pai. Nada se sustenta, então nós te clamamos no nome de Jesus. Faça assim, desse jeitinho, que esse domingo todo, que essa semana toda, Senhor, seja uma semana para Tu aprofundar essa verdade dentro de nós e nos desafiar, Senhor, a glorificar Teu nome com muitos frutos. É a nossa oração, papai, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?